Atado à vide estou, quão doce o fruto seu, é Cristo meu gozo e Senhor Jesus, a graça divina. Vamos agora ler Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Somos tão gratos a Ti, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, Senhor, para poder Te ouvir o que está no Teu coração. Aproveita esse tempo, Senhor. Oh, vem nos esvaziar, Senhor Jesus. Precisamos muito de Ti. Fala aos nossos corações. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu sabes de cada necessidade, Senhor Jesus. Por isso tenha total liberdade no nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Oh, vá falando, Senhor. Senhor Jesus, vai nos iluminando, Senhor. Mostrando mais do Teu plano, mostrando mais do Teu desejo, mostrando mais da Tua vontade. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu queria tocar nessa mensagem 3 pontos nesses dois versículos que foram lidos. Em seguida, nós vamos também tocar em alguns pontos, até da mensagem anterior, com respeito à intimidade e o relacionamento que Deus quer ter com a humanidade. Isso é muito claro, irmão, desde o princípio. E se você for ler toda a Escritura, o propósito e plano de Deus é Ele dispensar a si mesmo para dentro do homem criado por Ele, mas para isso precisa ter uma relação. Sem isso é impossível. Mas eu quero tocar aqui bem rápido em três pontos muito importantes nesses versículos, que ele fala assim. Primeiro, irmãos, porque se você for observar, Efésios capítulo 1, ele dá uma visão geral das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito. Se você for ler Efésios capítulo 1 até o versículo 14, você vai ver aqui as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito. Senhor Jesus, uma visão totalmente celestial. E em seguida, Paulo ele ora, né? A revelação ela é tão grandiosa que Paulo ele ora da seguinte maneira: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, porque a coisa era muito grande. Então ele está orando para que o Pai realmente nos conceda espírito de sabedoria e revelação para poder entender o que foi falado. Em seguida ele fala: iluminados os olhos do vosso coração. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos conceder nessa manhã, irmãos, espírito de sabedoria e revelação para entender o que está nesse capítulo, não é? Em seguida, pedir ao Senhor que também ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos tocar nessas verdades. Senhor Jesus, porque o capítulo 2, ele entra mostrando a nossa história ou a nossa condição antes de receber o Senhor. O capítulo 2, ele mostra o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Irmãos, essa era a nossa condição antes de ganhar o Senhor. E aquelas pessoas que não receberam o Senhor ainda se encontram nessa situação. Senhor Jesus, realmente as pessoas estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Senhor Jesus. E aí ele começa a falar como era que nós andávamos outrora. Muitas vezes a gente estava compartilhando essa semana que a gente pensa que eram até pessoas boas, né? Mas vejam como nós éramos guiados. Senhor Jesus, nos quais andaste outrora, isso está no capítulo 2 de Efésios, irmão, vou ler bem rápido aqui. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, essa era a nossa história antes de recebermos o Senhor. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor pelo versículo 4, que ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Eu quero tocar nesse ponto de misericórdia. Por causa do grande amor. Eu também quero tocar no ponto com respeito ao amor. Senhor Jesus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, amor, graça e misericórdia. Eu venho nessa semana, e nós sabemos que está na palavra. Eu digo, Senhor, graças ao Senhor. Porque na igreja a teoria não funciona. Não funciona. Também o conhecimento na letra também não funciona. O conhecimento que funciona é o conhecimento em Deus, mas na letra também não funciona. E eu digo, Senhor Jesus, amor. Amor. Aqui diz que o Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nos amou. Irmãos, amar, nós temos enfatizado, alguns irmãos têm enfatizado aqui, que amar é se doar. Não é fácil. E o Senhor, para nos aperfeiçoar, para trabalhar mais a vida dele em cada um de nós, Ele vai levantar situações para que isso venha a ocorrer. Porque Ele quer que nós nos doemos. Porque Deus, irmãos, Deus é muito prático. Ele fala e a coisa acontece. Pense numa pessoa que ações e o quê? Como é? Andam juntas. Palavras e ações andam juntas. Palavras e ações andam juntas. O Senhor, Ele também requer de cada filho seu que palavras e ações andem juntas. Mas isso, irmão, vai ser um aperfeiçoamento. Porque muitas vezes, né, minha esposa ela não está aqui, então é bom falar. Eu sempre... Eu tenho uma coisa, irmãos, quando eu ganhei o Senhor, que eu era mais de fazer ações. Eu não gostava de muita palavra, né? Quem me forçou a dar muita palavra aqui foi Nery, quando chegou na vida da igreja, que ele disse, ame ela, né? Diga que ama, aquela coisa toda. E eu tinha certas coisas que eu não queria falar, que era para não alimentar o ego da pessoa. O ego, né? E na minha vivência, assim, era mais querer fazer. É prático, irmão, é prático. As coisas são práticas. Ver a esposa ocupada, o quê? Vou varrer a casa. É bem prático as coisas, né? Ver ela ocupada, vou lavar os pratos. Como é o menino que está precisando do mingau, vai fazer o mingau. Então, era coisa assim. Era desse jeito, assim. Mas faltava o outro lado, né? Que depois, irmão, falta o outro lado, irmão. Você tem que... Elogios, isso é verdade, Senhor Jesus. Irmão, então era desse jeito. Mas graças ao Senhor, por isso aí. Então Deus, Ele é muito prático. Ele fala e a coisa acontece. Não foi assim? Disse Deus haja luz e houve luz. Então Ele é muito prático naquilo. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, irmão, se alguém não tem isso no seu vivência, Deus vai aperfeiçoar, com certeza. Com certeza Ele vai fazer isso aí. Senhor Jesus. Então, irmãos, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Vamos ler esses dois versículos também. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Fala assim. Senhor Jesus. Amém? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8.
amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, Deus é. Ele é. Senhor Jesus. E se você for ler o Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou ao mundo que deu. Então ele é bem prático, né? Ele é amor, e para ser prático nesse amor, as necessidades foram aparecendo, então, e a coisa foi acontecendo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, o amor, irmãos, é uma entrega. Né? Quem ama, cuida. E se você ler toda a Escritura, Deus sempre quis cuidar da humanidade. E quer cuidar da humanidade. Então, ele é prático. Quem ama, cuida. Quem ama também, alimenta. Desde o princípio. Deus, quando criou o homem, colocou o homem aonde? No jardim do Éden. Mostrou várias árvores, não foi? Para que ele pudesse se alimentar. Principalmente a árvore da vida. Então, quem ama, cuida, e quem ama, alimenta. Ele é muito prático. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essa é a parte do amor, irmãos. Senhor Jesus. E se você for ler também, Evangelho de João, capítulo 21, aquela experiência de Pedro ali, quando ele manda realmente cuidar, pastorear, né? E Deus está passando aquilo que ele é, o que está no coração dele, para os discípulos, para as pessoas. Olha, eu sou assim, e eu desejo e anelo que vocês sejam assim. Senhor Jesus. Irmãos, vou falar mais uma vez. Não é fácil e nós estamos no processo. Uma coisa nós temos que estar atento. Deus vai sempre levantar circunstâncias, situações para que isso seja exercitado. Eu creio que o Senhor está exercitando isso no nosso meio, na nossa família, para que realmente a gente possa corresponder àquilo que Ele é, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E durante a humanidade toda, mesmo Deus nesse cuidado, chegou um tempo que realmente as pessoas não queriam ser cuidadas. É por isso que ele queria desistir da humanidade ali em Gênesis 6. Mas ali diz que uma pessoa achou graça. Primeiro, irmão, eu toquei no amor. Senhor Jesus. E agora eu quero tocar na graça. Veja a importância de nós valorizarmos o que é a graça. Porque, por causa de uma pessoa, Deus não destruiu, né, ou não desistiu da humanidade. Porque através de Noé, Deus pôde pegar toda aquela família e agora, né, dar continuidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Uma vez que nós recebemos essa graça, o Senhor agora lhe deseja que nós não anulemos. Porque a graça, irmão, nós vamos precisar sempre. Sempre. Paulo, ele era uma pessoa muito experiente, tanto no judaísmo, como depois que recebeu o Senhor, ele também ganhou muita experiência. Mas chegou um ponto, irmãos, eu não sei se ele esqueceu. Eu só sei que tem situações na nossa vida que ela vem, e se a gente não tiver cuidado, a gente termina anulando aquilo tão de precioso que o Senhor tem para nós. Ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, fala que... O que é que Paulo diz ali? Senhor Jesus. O que é que ele diz? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9.
Vamos ler. Senhor Jesus. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor Jesus. Mostrando, irmãos, que situações virão para que nós possamos exercitar isso que está tudo preparado para nós. Situações virão para nós amarmos uns aos outros. Situações virão para que nós possamos exercitar essa graça. Senhor Jesus. E Efésios capítulo 4 também fala um ponto muito rico. Efésios capítulo 4, versículo 7. Senhor fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom. Veja como é necessário nós exercitarmos essa graça. Porque na hora que eu estou exercitando o meu dom, a graça ela é acrescentada. Até para o meu desenvolvimento, para que o ministério ele possa acontecer, eu preciso exercitar o meu dom para que a graça ela possa ser acrescentada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor, por nos amar, e tudo isso vai depender de um relacionamento, né, de um relacionamento. Uma vez que eu tenho essa intimidade com o Senhor, Ele vai dispensar toda essa riqueza. Ele já dispensou, irmãos, mas eu preciso exercitar. Uma coisa é você ter a coisa, outra coisa é você viver e sair, para que a coisa ela possa acontecer. Para que a graça ela possa realmente ter uma eficácia, eu preciso, na minha experiência, viver isso aí. Paulo aqui foi um espinho na carne. Eu estava... Alguns passam por situações, né, irmãos? E alguns de nós, eu creio que cada um de nós tem um espinho na carne. Eu não sei qual é o seu espinho. Mas cada um de nós, eu creio, a gente tem uma coisa que, não sabe... Senhor Jesus... Irmãos, todos têm. Todos têm. Não adianta você dizer, eu tenho, outro irmão não tem. Porque o outro irmão, ele vive, desfruta e faz e acontece, está sempre alegre, mas parece que não tem nada. Todos têm um espinho na carne. Todos têm. Precisamos depender muito do Senhor para exercitar tudo aquilo que está disponível para nós. Irmão, está tudo disponível. Mas eu não consigo amar. Não, e quem consegue? Agora, no Senhor, nós conseguimos amar. No Senhor. Senhor, me dá graça para certas coisas, porque eu não consigo. Amém, que você não consegue. Irmão, nada nós conseguimos sem o Senhor. Nada. Só no Senhor que nós conseguimos todas as coisas. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, porque Noé achou graça. E e ali aquela geração ela foi preservada por causa disso, porque a família de Noé ela foi salva naquela situação. E misericórdia, que eu também toquei nesse versículo, misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus. Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Isso é importante. Misericórdia não é uma coisa que acontece e depois acabou. As misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. E ali continua, que grande é a tua fidelidade. Senhor Jesus. Eu digo, Senhor, como tocar mais nessas misericórdias? Né? Senhor Jesus. Tem coisas, irmãos, que vêm, Senhor Jesus, misericórdia, né? Se a gente pudesse aplicar em cada situação, irmão, né? Senhor, mais da tua graça, Senhor. Porque se o Senhor fala que a graça nos basta, é porque basta mesmo, irmãos. Ela é o suficiente. Infelizmente, nós somos como aqueles espias que foram olhar a boa terra. Os 10 vieram gigantes, mas os 2, não. Eles disseram o seguinte: se Deus disse que a gente ia entrar na terra e se apossar dela, porque a coisa vai acontecer. Então, irmãos, a maioria viram gigantes. Tem situações na nossa vida que nós podemos ver gigantes. E as situações ou gigantes são o seguinte, irmãos. Muitas vezes a coisa é pequena.
Já viu aquela frase que dizia, mas rapaz, fulano está fazendo tempestade num copo d'água, né? Irmãos, de início pode ser um pingo. Se você olhar, se torna um copo. Se você voltar para olhar novamente, pode se tornar um rio. E aí ninguém sabe que aquilo pode lhe engolir, né? Senhor Jesus. Então, é muito sério para a gente olhar para as coisas. Se for com nossos olhos, a gente não vai ver coisa boa. Mas se for com os olhos de Deus, com certeza, nós vamos ser muito bem agraciados. Senhor Jesus. E Miqueias também fala, irmão, no 7:18, fala que Deus ele tem prazer na misericórdia. Prazer é hobby, irmãos. Deus ele tem um hobby. Ele se apraz na misericórdia. Senhor Jesus. Então, irmão, tudo que eu estou vendo aqui, o que nós estamos vendo, e a palavra ela diz, não importa a sua situação, se você acha que é uma pessoa boa, que muitas vezes é assim, a gente quer se qualificar como uma pessoa boa, né? Para ter a atenção de Deus, ou para receber tudo aquilo que Deus é para nós. Se você olhar, você não vai ver nada de bom. Efésios capítulo 2, ali não tinha nada de bom, mas Deus nos amou. Irmãos, independente da situação, Deus nos ama. Deus nos ama. E nós temos que nos apegar às promessas dele. Se ele nos ama, porque nos ama. E a Bíblia fala que as promessas dele, ela nunca falhou. Ele sempre cumpriu. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, eu quero tocar no ponto que nós falamos a semana passada, que foi muito rico, né, com respeito a Salmo capítulo 103, versículo 7, que Deus, ele tem seus caminhos, ele tem seus feitos. Infelizmente, muitos andam pelos feitos de Deus. Não é que os feitos devem ser esquecidos, irmãos. Até Salmo fala, né? Rendei graça, né, ao Senhor, né? Relembrar os seus feitos, aquela coisa. Mas o Senhor, ele tem uma coisa mais íntima, que é o seu relacionamento com o homem. Porque vai ter os caminhos que muitas vezes você não vai entender, mas aí você, se você tiver intimidade com o seu relacionamento, você vai dizer, esses são os caminhos de Deus. Irmão, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão. E é interessante, irmãos, que tem caminhos que aos nossos olhos não parecem ser perfeitos, né? Tem muitas coisas que a gente, Senhor, não era para ser desse jeito. Mas o Senhor vai dizer, mas esse é o caminho que eu preparei. Veja bem, se Abraão, ele fosse escolher para onde iria, e ele deu essa possibilidade a Ló para a escolha, Ló escolheu as Campinas. Eu acho que se nós, irmãos, tivéssemos alguma opção para isso, a gente escolhia o melhor. Um caminho mais plano que nos desse. Não é assim? Se a gente for sincero com nós mesmos, a gente vai escolher o melhor caminho. Mas Abraão deu para Ló. E ele optou por aquele caminho. E olha o bom e o melhor caminho aonde foi dar. Senhor Jesus. Então, irmão, nem todo caminho que a gente pensa que é ruim ou mal, pode não ser. Ou não é. Porque Deus, ele transforma, não é? Como é que se diz? Maldição em bênção. É desse jeito. Esse é o nosso Deus. É por isso que ele é Deus, ele sabe ser Deus. Senhor Jesus. Não adianta contestar com Deus, irmãos, porque ele sabe como fazer todas as coisas. Nesse longo período, né, de vida da igreja, eu tenho certeza que Deus, ele está entre os candelabros, cuidando. Muitas vezes a gente quer mudar algumas coisas, mas ele está cuidando, irmãos. Ele está entre os candelabros, entre as igrejas, cuidando. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E quando eu vejo, irmãos, aquela situação de Moisés ali em Êxodo 33, 11, que diz, né, eu vou ler mais esse versículo, que eu comecei a ler, digo, Senhor, que intimidade, que relacionamento Moisés
ele tinha com Deus. Senhor Jesus, Êxodo 33, irmãos, versículo 11, ele fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Já pensou? Que relacionamento! Isso é possível hoje, irmãos? Isso é possível hoje. Porque o Senhor já está dentro de nós. E você tem essa liberdade de ter essa comunhão com o Senhor. Mais uma vez, não olhe para a sua condição ou situação. Porque se você for olhar, irmãos, você não vai a lugar nenhum. Deus nos ama independente de qualquer coisa. Ele nos ama. Só que em Jeremias ele diz, né? Tu te prostituíste, né? Com vários amantes. Mesmo assim, torna para mim. Reconhece. Reconhece. Senhor Jesus. Irmãos, na nossa carne não habita bem nenhum. O próprio Paulo, ele se pegou nessa situação. Muitas vezes nós queremos agradar o Senhor à nossa maneira. E é aquela luta constante. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, que Ele deu um grito de vitória, né? Graças a Deus. Pelo Espírito, né? Da vida, né? Senhor Jesus, graças a Deus. Você vê uma pessoa cheia de experiência, mas caiu nessa situação. Muitas vezes nós podemos ter muitas experiências, mas podemos cair em várias situações. Lembrando que nós estamos num processo, irmãos. Senhor Jesus, estamos num processo. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, é relacionamento, intimidade. Falava. Senhor Jesus. E Tiago também fala, né? Tiago, a experiência, né? Mais uma vez, de Abraão, que ele foi chamado amigo de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele fala assim, irmãos, Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele fala assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos enfatizar isso aí, porque desde que Deus tirou o povo do Egito, Ele sempre quis cuidar do povo, sempre quis cuidar desse povo, mas parece que cada vez que Deus falava, as pessoas se distanciavam dele. Sempre Ele estava dizendo: olhe, quando você chegar na boa terra, vocês não vão adorar os deuses daquelas nações. Mas se você observar, eles entraram, se apossaram e adoraram os deuses ou os ídolos das outras nações. A ponto de Josué chamar assim: olha, é o seguinte, se vocês não querem nada com Deus, vocês decidam. No final de Josué, você já viu essa questão. Vocês decidam, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então é como eu vejo, ele cansou de tanto falar, e disse: olha, agora vocês resolvam. Senhor Jesus. Irmão, nós temos que tomar uma decisão. É decisão. Tem muitas coisas nesse mundo que não é o Senhor. Muitas coisas que nós adoramos que não é o Senhor. Deus, nesse ponto, Ele é muito, não sei, exigente, né? É tanto que Ele disse: amar a Deus sobre o acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois Ele resume o mandamento em um, né? Amar o teu próximo. Amar o teu próximo. Porque Deus está no próximo.
Então, nessa parte, ele é muito exigente. Então, já dá para se notar, irmãos, que o que for fora Deus, nós ainda amamos muitas coisas que não é o Senhor, mas, como eu estou dizendo, nós estamos no processo. Não vá se desesperar. Que tenho que deixar, que tem que acontecer. Não vá. Busca o Senhor. Senhor, a coisa ainda está assim. Não é? Eu sei que não é da tua maneira, mas converse com o Senhor. Abraão, ele foi tirado de uma terra de ídolos. Será que foi de repente, irmãos, que ele deixou aquela vida de... Foi um processo na vida. Então, o que vai nos ganhar, irmão, o que vai nos ganhar é essa comunhão com Deus. É por isso que a insistência do Senhor, a insistência dos irmãos, que fala aqui mensagem após mensagem, e você vai sempre ouvir que há uma necessidade urgente dessa intimidade com Deus, desse relacionamento, porque uma vez que isso acontece, Deus tem, irmão, como dispensar aquilo que Ele é. Jardim do Éden, estava lá Adão. Quando a coisa aconteceu, qual foi a atitude de Adão? Se esconder. Irmãos, com cada um de nós não é diferente. A gente sabe que quem separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Mesmo nessa situação, Deus ainda vem e Ele não está preocupado com o que você faça. É interessante, né? Porque Ele sabia o que Adão cometeu. Mas o que é que Ele pergunta a Adão? Onde estás? Ele era para ter chegado, irmãos, mas eu não disse a você que no começo daquela árvore, né? E agora? Vai ser expulso, né? Que não pode. Mas onde estás? Essa palavra, irmãos, a gente tem que escutar todo dia. Onde nós estamos, onde eu estou, cada um individualmente, onde eu estou. Uma vez que o Senhor não quer saber, irmãos, do que aconteceu, eu preciso reagir ao Senhor. Porque a situação sempre me leva a fugir. Não é assim? Não foi assim com Adão? Sempre me leva. Aí estava compartilhando também com respeito a Arão. Uma coisa que aconteceu com o bezerro. Ele mandou juntar, a história mostra que ele mandou juntar as coisas, né, do pessoal, e foi levantado aquele bezerro. Mas quando Moisés, não foi? Chegou, ele disse, não, aí, sabe, jogou isso aí, e saiu esse negócio aí. Então, saiu esse negócio. Então, o homem, irmãos, ele nunca assume nada. Quisera, independente da situação, ele assumisse. Porque Deus ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração. Não importa a situação, mas Ele quer ouvir o que está no nosso coração. Irmãos, aí Deus vai ter a oportunidade de trabalhar. Só. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o nosso anelo. Que todos possam ter essa relação íntima com o Senhor. Senhor Jesus. Porque como foi falado, os caminhos nós não vamos entender direitinho, mas é o Senhor, amém. Mas infelizmente muitos andam atrás dos feitos de Deus. Irmão, nós temos que ter essa clareza. Nós já sabemos que Deus, Ele pode fazer, pode realizar todas as coisas. Todas as coisas. Só que a gente não está atrás de Deus para que Ele realize todas essas coisas. Porque senão, eu vou viver minha vida enganado atrás das coisas de Deus, do que Ele pode fazer, não do que Ele é. Então precisamos estar buscando o Senhor pelo que Ele é, pela pessoa dEle, porque realmente Ele nos amou, irmãos. Ele nos deu mais da sua graça, Ele teve misericórdia. Zacarias fala que Ele nos tirou do fogo. A humanidade está perecendo. Está perecendo. Mas nós fomos tirados. É como se fosse um tição tirado do fogo. Muitas vezes a gente não cai. Eu estava vendo assim, a gente não tem muita realidade
daquilo que Deus fez por nós, não. É muita misericórdia. Senhor Jesus, irmãos, falar, expressar o que está no nosso coração é pouco demais. Não tem, pelo que Ele fez. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que eu comecei a tocar na experiência de Adão, e ali foi o primeiro princípio que houve da comunhão de Deus com o homem ser separado. Não é que Deus queria isso, porque Deus ele ainda veio. Onde estáis? Mas a partir dali, irmãos, a comunhão ela foi quebrada e ele foi tirado, né, do jardim, porque não tinha possibilidade, e Deus teve que tratar a situação. Senhor Jesus. E como eu já falei, Jeremias tem aquela situação que mesmo assim, dentro da situação, irmãos, o Senhor ele anela o nosso retorno. Mesmo no Evangelho de João, capítulo 5, nós também compartilhamos aqui, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, muitos buscam a Escritura porque esperam ver nelas a vida eterna, né? Porque há vida eterna na Escritura. Isso é verdade, irmãos. Mas veja o que é que Deus quer. Contudo, não queres vir a mim. Relacionamento. Contudo, não queres vir a mim para teres vida. Eu sei que a Escritura lá vai ter vida eterna. Mas o que eu quero de vocês é o relacionamento, a intimidade. Venham a mim. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, é só isso que eu tenho a falar. Se os irmãos tiverem algum sentimento, podem reforçar. Mas o Senhor espera de nós essa intimidade. Eu quero só ler aqui João capítulo 15, que é muito rico também. Senhor Jesus, João 15, versículo 15, fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Relacionamento. E o 12 fala assim, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mais uma vez, irmãos, quem ama se dá, a ponto de dar a própria vida. Nós sabemos que em muitos cantos que fala na Bíblia com respeito à vida, é a vida da alma, você se gastar, né? Você se gastar. Na hora que você está cuidando, você está se dando, você está deixando de estar no seu bom prazer, na sua casa, na sua cama, no seu televisão, isso, aquilo, outro, e você está se dando para, não é assim? Era o que Paulo, né, ele sempre dizia, né? Enquanto em mim opera a morte, em vós a vida. Enquanto você está deixando de desfrutar da sua casa, do seu bem-estar, e você está saindo, então a vida da alma ela está sendo desgastada. Ela está morrendo. Porque o que ela quer, no meu caso, é dormir. Senhor Jesus, né? Dormir, irmãos, oh, Senhor Jesus. Não é? Mas na hora que você está saindo, você está se gastando em prol do outro, né? Porque o amor está sendo gerado. Senhor Jesus. Mesmo se você não estiver fazendo isso, irmão, não vá se preocupar, porque esse é um trabalho de Deus na vida de cada um. Não se preocupe com isso aí, não. Senhor Jesus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor.